Então, lembrando que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, né, ou na carne, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, note aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a época quando Deus, através do povo de Israel, se manifestava na terra, né? A época da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então ele está falando sobre isso, né? Então, anteriormente, quem não era judeu não estava no povo da aliança, era só o povo de Israel. E aí ele vai falar dessa transição, certo? Então, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, ou seja, não conheciam a aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Amém? Texto rico, maravilhoso, cheio de detalhes, coisas maravilhosas. E eu quero orar com você aqui para que Deus nos ilumine, nos dê graça. Amém? Grande Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela sua palavra. Eu suplico, Senhor Deus, que esse Santo Espírito seja sobre todos nós aqui, Senhor Deus. Que o Senhor queira, meu Deus, nos abençoar hoje, Senhor Deus. Queira, meu Deus, o Senhor guiar as nossas vidas. Guiar, meu Deus, as nossas vidas para engrandecer ao Senhor, como foi falado aqui hoje, Senhor Deus. Nós somos templo do Senhor, habitação do Senhor. Que a sua igreja, meu Deus, seja edificada, meu Deus. E o seu nome venha a ser glorificado, Pai. Em o nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Pode ser assim. Queridos, nessa mensagem que eu me proponho a trazer hoje, aqui tem coisas maravilhosas. E o assunto principal dessa mensagem aqui é a paz. É a paz. A paz de Deus, a paz verdadeira, não a paz do mundo, a paz de Deus, a paz verdadeira. Esse é o assunto desse texto. E é interessante, né? O mundo está em guerra, né? Guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, enfim. O mundo está em guerra. E sempre houveram grandes promessas de paz. Mas essa aqui é a única que é verdadeira. Essa aqui é a única que é verdadeira. Existem diversas promessas de paz, mas essa aqui é a única que realmente funciona. Essa aqui é a única realmente que promete e entrega. É a que está nesse texto aqui. Que paz é essa? Que paz é essa? É a paz que Deus realiza no meu e no seu coração, fazendo com que nós, ofensores de Deus, e Ele ofendido, o ofendido, vem e estende a mão para que nós andássemos juntos novamente. E assim a gente tem paz com Deus por meio de Jesus. Temos paz com os outros através do Espírito. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz verdadeira que esse texto está trazendo. Agora, nós aqui como igreja do Senhor, que nos reunimos nessa empresa, né? Todas as quintas-feiras de manhã, na hora do almoço, nas orações, né? Igreja do Senhor. Nós temos uma missão.
E, sob a luz desse texto, eu quero trazer algo fundamental que não pode sair da nossa boca, não pode sair do nosso coração, não pode sair da nossa mensagem, não pode sair do nosso estilo de vida, não pode sair das nossas mentes no sentido de que só isso que eu vou falar agora que vai trazer realmente paz, realmente vai trazer reconciliação, realmente vai trazer união. Se você olhar para esse texto, você vai ver que esse texto ele tem 3 momentos. Ele tem um momento quando ele fala da separação, ele fala, quando ali no versículo 11 ele fala, naquela época, no versículo 11 você vê lá, tá aqui ou tá na... Fica com a Bíblia aberta aí, me ajuda aí. No versículo 11, quando ele fala naquela época, ele está falando da separação. Tá? Quando ele fala aqui no versículo 13, mais agora, ele está falando da reconciliação. E quando ele fala no versículo 19, vocês já, ele está falando da unificação. Então, o caminho está exposto, o caminho está claro no texto. O caminho da separação começa pela separação, o caminho ele vai por meio da reconciliação e termina na unificação. E o que nós queremos é a unificação. O que nós queremos aqui é que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Glória a Deus. É isso que nós queremos, que todos sejam reconciliados com Deus. Todos. Esse é o objetivo da igreja. É isso que nós queremos como igreja. Louvar a Deus e proclamar e ser agentes dessa reconciliação. Ser agentes dessa paz. Né? Ser agentes dessa paz. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar no versículo 16, e é isso que é o principal que eu quero falar para vocês. Versículo 16 diz assim: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo. E aí vocês notem comigo. Por meio da cruz. Por meio da cruz. Não existe nada nesse mundo como a cruz de Cristo. Nada, nada. Eu posso gastar 50 sermões aqui com vocês. E não somente eu, mas irmãos aqui abençoados. E tantos, nós somos muito abençoados. Louvado seja Deus por isso. Quantas pessoas abençoadas aqui de Deus, capacitadas a pregar, a falar, a ensinar, a conduzir cultos. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero trazer a atenção aqui de todos hoje, principalmente dos que pregam, principalmente também porque falam e usam do nome do Senhor ao tempo todo para pregar o Evangelho. Mas a todos nós também. Essa importância da cruz. A certa altura da palavra de Deus, Paulo ele fala assim, olha, vocês estão tirando o escândalo da cruz. Sabe por que ele fala do escândalo da cruz? Porque é muito fácil a gente se tornar como o mundo. É muito fácil a gente pegar todas as promessas da Bíblia e trazer elas de uma maneira amigável, de uma maneira eloquente, bonita. E nós sermos louvados pela grande sabedoria de Deus e o que Ele nos ensina na Bíblia. Isso é muito fácil. E essa era exatamente a razão pela qual os crentes sofriam. O apóstolo Paulo sofria. Porque enquanto havia os judeus, que ele está falando nesse texto aqui, que eram louvados pela sua sabedoria, eram louvados pela lei, sabiam todas as leis de Deus, ensinavam a lei perfeita de Deus, e ela é bonita, ela é linda. O apóstolo Paulo pregava uma coisa que era escândalo. Escândalo para os judeus. Escândalo. E ele fala mais ainda, para os gentios, loucura. Loucura. E escândalo para os judeus, porque a mensagem do Evangelho ela é inclusiva. Ela é inclusiva. Jesus morreu na cruz fazendo de todos os povos um só no seu sangue. Glória a Deus. É inclusiva. Isso para os judeus isso é um escândalo.
Judeu é povo exclusivo de Deus. No Antigo Testamento ele não aceita, ele não sabe que Deus usou ele. O povo foi um povo escolhido, especial, e ele foi usado para Deus se manifestar na terra. Que privilégio! Que privilégio! O povo judeu tem um grande privilégio. Louvado seja Deus pelo povo judeu, porque foi usado por Deus para manifestar Deus na terra, na antiga aliança, na antiga dispensação. Foi a preparação de Deus para vir a Cristo. Louvado seja Deus pelo povo judeu. Mas também é loucura para os gentios, para os que não faziam parte da promessa, porque traz as promessas da aliança para os gentios, para aqueles que não eram. Mas é loucura também, porque a palavra de Deus, quando pregada, ela traz para nós algo que aparentemente não faz sentido. Por que eu falo que não faz sentido? Porque para mim e para você, a gente só quer fazer as coisas que nos beneficiam nessa terra. Vamos ser sinceros. Nós só queremos coisa que nos beneficia. Isso é o normal. Isso é o normal. Vou exemplificar. E isso tem exemplo para todo lado. Eu vou falar dos gentios da Bíblia, que eram que ele estava falando, principalmente dos gregos, que é dali daquela época, dos gregos. Que ali o povo judeu já estava em volta em volta da cultura helênica, já tinha muito da cultura grega. Os romanos, eles tinham muito da cultura grega. E o que os romanos tinham? Eles tinham um Deus para cada necessidade. Eu preciso ter um filho. Adora a Deus fertilidade. Eu preciso ganhar a guerra. Adoro o Deus da guerra. Eu preciso ter o alimento. Adoro o Deus do alimento. Loucura! Pregar Cristo Jesus para quem só adora um Deus que satisfaz a sua vontade é loucura. E até hoje é assim. Desatadora de nós. Vou lá na desatadora de nós. Seja santa, seja pessoa. Vou pegar as pessoas também. Eu preciso, não sei o que. Vai lá. O coração do homem é uma fábrica de produzir ídolos. O coração do homem é uma fábrica de produzir ídolos. E por isso que a pregação do Evangelho é loucura, porque ela acaba com todos esses ídolos. Ela acaba com todos esses ídolos. Glória a Deus. Ela tira tudo que a gente coloca no lugar de Deus e coloca Deus no centro em Cristo Jesus. Então é loucura. É loucura. E a mensagem da cruz, como é loucura para os gentios, é loucura para nós, porque nós também hoje não somos diferentes. Acho que ninguém aqui é judeu, né? E então nós somos os gentios. E nós estamos dentro dessa loucura. Se você perceber, é a mesma coisa. Nós olhamos para a mensagem do Evangelho, e se você olhar para a mensagem do Evangelho, você olhar para a cruz e para o que Jesus fala através da cruz, é loucura. Porque nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades e nem para satisfazer os nossos interesses. Nós não estamos aqui para cumprir com o que vem a ser o nosso desejo. Nós viemos aqui para servir a Deus de todo o nosso coração, para adorar o Senhor, para nos entregar a esse Deus, e isso é loucura. E essa mensagem ela é loucura, por quê? Porque quando você fala de coisa que nós queremos, agrada. Quando nós falamos de coisa que Deus quer, desagrada. Por que existe tanta gente que gosta de receber uma mão na cabeça e uma oração fervorosa e uma oração milagrosa? Porque não precisa fazer nada. É só receber. É fácil. Pega aí um guru, mete a mão na tua cabeça, ora, e não acontece nada, porque Deus não funciona assim. Deus não age assim. Isso é a lógica de coisas que são antigas, de que Deus não queria. Não existe agente milagroso a não ser o Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus quer se revelar a você. Deus não quer se revelar a outro. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você tenha intimidade com Deus. Deus quer que eu tenha intimidade com Ele. Deus quer se revelar a você. Por isso que não adianta a oração mística, oração fervorosa de outro, mão poderosa imposta, não existe essas coisas. Por quê? Por causa da mensagem da cruz. Deus quer você.
Deus me quer. Deus quer a nossa vida. Deus, eu vou ser muito sincero para você. Deus é amor. Ele é lógico que ele é amor, não tem nem o que falar. Deus é amor. Ele é justiça também, mas ele é amor. Deus quer o meu e o seu bem, não tenha dúvida disso. Deus quer o nosso bem. E ele faz de tudo para nos dar o bem. E o melhor bem que ele pôde nos dar é o seu Filho Cristo Jesus. Glória a Deus. E o melhor bem que Deus podia nos dar era seu Filho. Mas ele nos deu para nos dar o seu Filho. Ele tinha que sacrificar o seu Filho. E para sacrificar o seu Filho, ele teve que entregar o seu Filho na mão dos romanos. Desse mesmo aqui que a gente está falando. E para nos entregar o seu Filho, ele teve que ver o seu Filho com uma cruz de espinho e com uma fronte ensanguentada. Uma fronte ensanguentada. Ontem eu estava lendo um hino, muito lindo, eu não sei cantar ele, sei mais ou menos. Eu vou ler para vocês esse hino. Já estava compartilhando com os irmãos aqui. Para a gente ver sobre Jesus. Melhor do que as minhas palavras vai ser isso aqui. Olha que lindo, é o 264, novo cântico. Ouve aí. Ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora de afronta e escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor. Se você quiser me acompanhar, tem nessa Bíblia aí. É o 264. Se quiser ler comigo. Ah, você pôs aí? Depois a gente canta. Depois a gente canta. Vamos ler a poesia aqui. Nossa! O DJ. 264. Ai, louvado seja Deus. Vou começar de novo, a gente lê junto aí. Ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, e tão bela e tão viril, tão abatida agora de afronta e escárnio vil. Como humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. E agora vem o que Deus nos entrega. Meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Isso é que Deus nos entregou. Está tão carregado, Jesus, estás tão carregado. Mas todo o fardo é meu. Todo o fardo é teu, meu irmão. Ele estava carregado, mas o fardo é nosso. Eu só me fiz culpado. E o sofrimento é teu. Venho aos teus pés tremente, mereço punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta, vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo e amparo tu me dás, e unido assim contigo, hei de dormir em paz. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, tudo na cruz de Jesus, no que ele fez por nós, no sacrifício substitutivo, vicário, morreu em nosso lugar, sofreu por nós, sofreu afronta, dor, era nossa, mas ele sofreu. Isso que Deus nos deu, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, quando ele fala aqui no versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, o corpo de Jesus. Reconciliar com Deus em um só corpo, o corpo de Jesus, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Pela qual ele destruiu a inimizade. Por isso, a gente tem que pregar a cruz de Cristo. Por isso. Porque ensinar a Bíblia, qualquer um ensina. Qualquer um ensina. Ler a Bíblia, qualquer um lê. Você não precisa estar vivo em Cristo Jesus para ler a Bíblia. Não precisa. Qualquer um lê a Bíblia. Não precisa. Você pode estar morto nos seus pecados, ler a Bíblia e continuar morto.
E morto não adora a Deus. Morto não vive. Morto não tem o Espírito de Deus. E isso é a mensagem do Evangelho. Por isso que é escândalo. Por isso que é escândalo. E eu posso ser preso daqui a pouco. Posso. Eu posso ser preso daqui a pouco. Por quê? Porque é uma mensagem que fala que nós estamos mortos nos nossos pecados. E eu declaro isso. Eu fui morto nos meus pecados. Estava morto. Não podia nada. Não tinha nada. Estava morto. Morto não faz nada. Morto não acorda. Morto não ora. Morto não vai na igreja. Quer dizer... né? Pode até ir. Mas está morto. Só quem vive, vive em Cristo. E vive pela cruz. Só quem vive, vive por Cristo e vive pela cruz. Por isso a mensagem do Evangelho, ela é diferente. A mensagem do Evangelho, ela não pode ser igual à mensagem do mundo. Ela é diferente. E aqui é o meu apelo. Vamos pregar esta mensagem. Glória a Deus. Vamos pregar esta mensagem. Pelo amor de Deus, vamos pregar esta mensagem. Porque não vai adiantar nada. Como diz um famoso puritano, Thomas Watson, uma coisa triste é uma pessoa cheia de sermão entrar no inferno. Verdade. Triste, talvez vai ser a coisa mais triste que tem. Uma pessoa cheia de sermão entrar no inferno. Por quê? Está morto. E o que Deus nos oferece é vida em Cristo Jesus. Deus oferece a mim e a você ressurreição. Hoje. Hoje. Não a ressurreição do corpo que vai acontecer no último dia. A ressurreição de uma alma que está morta pelo pecado e que Deus quer dar vida. E que Deus quer ressuscitar. Isso que significa o batismo. Por isso que o batismo é o sacramento inicial do crente. É a ressurreição. Vai para a água. Significa o quê? A morte, tumba. Sai da água. Ressurreição, vida nova com Deus. O batismo significa isso. E por que a ceia é o segundo sacramento? O segundo sacramento a gente sempre vai lembrar disso. A ressurreição de Jesus. Aquilo que ele fez por nós. A sua ressurreição, a sua morte. Por isso que Jesus fez a ceia. Para que nós não esquecêssemos a mensagem da cruz. Fazer isso em memória de mim. Não esqueça a minha cruz. Ah, meus irmãos. Como é fácil a gente ser adorado pelo mundo. Como é gostoso a gente pregar a palavra de Deus e todos nos aplaudirem. E os valores maravilhosos de Deus serem ensinados. E todo mundo viver bem. E todo mundo viver bem. Nossa, que artimanha de Satanás. Que artimanha de Satanás. Porque em tudo isso não há salvação. Em tudo isso não há salvação. Só há salvação na cruz de Cristo. Glória a Deus. Só há salvação por meio da Cristo. Só quebra a inimizade por meio da cruz. Só tem paz por meio da cruz. Maravilha, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que mensagem maravilhosa. E assim eu faço esse meu apelo aqui por nós, que temos esse desejo, essa vontade de ver todos reconciliados. Eu gostaria de ver o mundo inteiro reconciliado com Cristo pela cruz. Eu desejaria. Mas para isso eu vou precisar pregar a mensagem da cruz e não outra mensagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos falar de Deus, falar dos valores bíblicos, né? Falar para todo mundo aí espalhado sobre as coisas boas que Deus pode nos ensinar. E nós vamos fazer isso também, por amor, por graça. Mas o Evangelho é o Evangelho da cruz. O que traz salvação é o Evangelho da cruz. Que nós como igreja nos fortaleçamos nesse Evangelho. E a igreja, ela tem esse papel. Esse é o papel da igreja. Pregar essa mensagem. Outros podem pregar várias outras mensagens. Mas nós precisamos pregar essa mensagem. Nós precisamos pregar essa mensagem. Está todo mundo aí precisando dessa mensagem. Seremos perseguidos por causa dessa mensagem.
Todos foram perseguidos por causa dessa mensagem. Nós também seremos. Mas o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. O nome do Senhor será glorificado. Inimigos se levantarão. Se levantarão com certeza, porque não tem acordo com essa mensagem. Não tem acordo, não tem. É a cruz, é entrega, é amor por Deus. É amor por Deus. É dedicação a Deus. É vida consagrada a Deus. Não é o que eu acho e o que Deus acha, não. É nova vida. É ressurreição da vida. É uma vida nova. É uma nova criatura em Cristo. É tudo novo. Não tem nada velho. Não tem mistura. É novo. É esse que nós queremos. Pessoas parecidas com Cristo. Novas criaturas em Cristo Jesus. É isso que nós queremos. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus veio fazer na terra. E nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Ele curou. Ele ensinou. Ele fez milagre. Ele fez de tudo. Amou os seus inimigos. Ele fez de tudo. De tudo. Ele fez de tudo. Ele amou todo mundo. Ele fez de tudo. Para ganhar pessoas através da sua vida na cruz do Calvário. Pessoas novas para Deus. Novas para Deus. Os sinais, os milagres eram para apontar para isso. A sua vida milagrosa era para apontar para isso. Tudo era para apontar para isso. Para essa unificação através do seu corpo. Através do seu sacrifício. Louvado seja Deus. Então, para terminar, já fiz o apelo para a igreja, principalmente os pregadores, agora o apelo a todos nós aqui. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você já sente a nova vida com Deus Pai? Você já experimentou a ressurreição dos mortos? Você já experimentou essa vida nova com Deus? Eu te convido hoje a se entregar e que essa inimizade entre você e Deus se acabe hoje. E a inimizade entre você e Deus se acabe hoje. E você tenha o céu. Você tenha o céu em Cristo Jesus. Você tenha os seus pecados perdoados e uma vida nova com Deus. Te convido hoje. Se você não tem, você não sente isso, corre para Deus. Para a cruz. Para a cruz. E encontra lá a misericórdia. Você vai achar. Vai você. Se você não tem isso, vai correndo aos pés da cruz e chora lá. Chora. E a sombra da cruz de Jesus vai te guardar da ira vindoura, de todo mal, do juízo final, do inferno. Você tem a certeza disso. A cruz de Cristo te guarda de todo mal, do verdadeiro mal, que não é o mal aparente, é o verdadeiro mal, o juízo de Deus. Inferno, esse é o mal. A astúcia do diabo, que quer nos levar para o inferno, esse é o mal. Você acha que isso é o máximo, mas o diabo está te enganando. Você acha que isso é o máximo, mas o diabo está te enganando. Se esconde na cruz de Cristo. Debaixo da sua cruz. Corre para ela e vive essa nova vida com Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vai lá, Flávio.